Quero falar hoje, o tema já está aí, né, tanto no Face como no YouTube, vivendo o sobrenatural. Queridos, eu preguei uma mensagem com esse tema, eu preguei a mensagem em junho de 2018, antes de ser pastor aqui na igreja, né, que foi a partir de julho, tomamos posse dia 21 de julho de 2018, mas antes disso eu trouxe uma mensagem, Deus ontem me despertou para essa mensagem, eu fui refletir um pouco nela, e aí claro que Deus sempre vai alinhando mais algumas coisas, e hoje, logo após o almoço, Deus confirmou que essa é a mensagem para hoje. Então, 2 anos atrás, eu já preguei um pouco sobre isso, mas eu tenho certeza que hoje é palavra de Deus na minha vida e na sua vida. É algo que Deus quer falar, despertar e nos mover. Claro que muitos irmãos ainda não estavam na igreja, né, chegaram ao longo desse tempo, não ouviram, mas você que já ouviu, eu tenho certeza que Deus há de falar tremendamente com você, porque a mensagem ela vai se renovando, ela vive, ela vai trabalhando em nossas vidas, e foi muito claro hoje, à tarde, logo depois do almoço, num pequeno momento, Deus assim, trouxe o discernimento e a resposta dessa mensagem, vivendo o sobrenatural. Querido, Deus deseja que cada um de nós experimente as coisas de Deus, experimente o agir de Deus, e sem o exercício real da fé, seremos como todos os demais mortais. Sem um exercício realmente de uma fé que me move a viver algo de Deus, nós seremos iguais, idênticos aos de fora. Então, há uma necessidade de que nós, como povo de Deus, que servimos ao Deus Todo-Poderoso, experimentemos algo sobrenatural. A relevância que o Senhor nos propõe passa obrigatoriamente a vivermos algo que vem dEle, que é algo que não é apenas do natural, mas do sobrenatural. E aí você talvez me pergunte, mas pastor, o que seria isso? Querido, é aquela resposta de Deus na sua vida, é aquela porta, é aquela cura, é aquela palavra, é aquela direção, é algo que vem do céu para a sua vida, algo que foge do natural, que você entende que Deus está movendo na sua vida. A não ser que manifestemos em nossas vidas um poder que vá além dos limites humanos, nós vamos fracassar em relação a representar Deus na terra. Quando falamos que somos de Deus, aí fora, as pessoas elas querem ver algo diferente. Isso não quer dizer, querido, que nós vamos sair fazendo milagre à torta direita, mas isso quer dizer que nós vamos experimentar na nossa vida diária o toque de Deus, a mão de Deus. Se não ativarmos as chaves da fé, se não tivermos atitudes na direção desse poder, nada disso fará diferença para nós ou para quem queremos abençoar. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, homens e mulheres relevantes no reino foram necessariamente homens e mulheres de fé, homens e mulheres que caminharam fora do natural, crendo a cada dia no agir de Deus. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, tem um texto que nós conhecemos de cor salteado. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Querido, pare para pensar um pouquinho nesse versículo. Primeiro, se eu não tenho fé, eu não agrado ao Senhor. Se eu não tenho fé, eu não estou vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Sem fé é impossível, diz o texto bíblico, pois quem dele se aproxima, então ele está dizendo o seguinte: eu posso me aproximar sem fé, eu posso me aproximar das coisas de Deus, eu posso estar com as pessoas que são de Deus, na igreja que é de Deus, mas eu estou me aproximando sem uma fé. E o texto diz: pois quem dele se aproxima precisa crer, primeiro, que ele existe. Não é uma fé, querido, em nada, no abstrato, no escuro, é uma fé em Deus, que ele existe, e em segundo, e que ele recompensa aqueles que o buscam. Há uma recompensa para quem busca o Senhor.
Querido, não há como não ter resposta de Deus. Pode ser que a resposta demore, pode ser que a resposta seja não, pode ser que a resposta seja sim, mas a palavra de Deus diz que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então nós entendemos, querido, que há uma necessidade sim de crer e uma necessidade de buscar para vivermos esse sobrenatural. Deus quer fazer coisas extraordinárias em nossas vidas e através de nós. Ainda assim, precisamos entender uma dinâmica do milagre. Ele sempre acontece numa parceria entre Deus e o homem, onde um entra com um poder ilimitado, que possui, obviamente, Deus, e o outro entra com a fé. Quando essa química se estabelece, o impossível deixa de existir. Então, quando nós olhamos, querido, o poder ilimitado de Deus, com um coração, uma vida que crer na ação de Deus, o poder acontece, o milagre acontece, o sobrenatural acontece. Então nós vamos pensar aqui como viver esse sobrenatural, como experimentar esse algo de Deus na nossa vida, porque afinal de contas, nós servimos a um Deus todo-poderoso e precisamos experimentar as coisas de Deus na nossa vida. O primeiro passo que precisamos dar é definir claramente o que queremos conquistar no Senhor. Querido, o que nós queremos conquistar em Deus? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? O que você está esperando em Deus? Qual é, a expectativa do agir de Deus na sua vida? Tem gente que diz, pastor, eu só quero mesmo ter saúde, é o pedido do final do ano. Senhor, me dá saúde, me dá dinheiro e o resto está tudo bem. Qual a sua expectativa? Quando nós olhamos as palavras de um certo homem cego, nós vamos ver, querido, que ele era alguém que tinha uma resposta óbvia, mas uma resposta que tinha uma expectativa sobrenatural. Certa vez, Jesus estava passando por Jericó e um homem cego começou a gritar, e você conhece bem essa história. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou. A palavra de Deus diz que mandaram ele ficar quieto, não atrapalhe o mestre. Mas ele continuou gritando, Jesus o chamou. Num pulo, ele lançou a capa de lado que ele usava, porque ele era alguém que pedia esmolas. E naquele momento, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? A resposta foi óbvia. O homem respondeu, eu quero ver. Eu quero ver. Óbvio ou não, tal resposta foi indicação de que a sua expectativa em Deus era alta. Não era uma expectativa baixa. Imagina aquele cego gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele chega diante de Jesus, Jesus fala, o que você quer? Jesus, eu quero ser feliz. Seria um bom pedido? Seria. Jesus, eu quero ser feliz mesmo sendo cego. Eu quero ter uma vida boa mesmo sendo cego. Ele estava pedindo uma bênção, ele estava fazendo um pedido válido, ele estaria fazendo ali um pedido, mas um pedido ainda muito natural. A resposta do cego deixa claro a expectativa que ele tinha de Deus, de Jesus naquele momento, era uma expectativa alta e um pedido ousado. Ele foi simples e objetivo, eu quero ver. E nós precisamos avaliar o que tem no nosso coração, o que nós estamos pedindo a Deus, porque às vezes a gente está pedindo coisas boas, Senhor, cuida da minha casa, guarda a minha família, abençoe meu trabalho, querido, está tudo certo, nada errado, mas muitas vezes nós deixamos de pedir algo mais ousado, algo realmente que venha do céu para as nossas vidas, porque não estamos crendo e não estamos sendo ali objetivos. Então Bartimeu, ele creu em Jesus e buscou o sobrenatural. Uma vez que tenhamos um propósito sobrenatural definido, é hora de exercitarmos a fé. Isso vai além de ter um desejo no coração. Não é apenas um desejo, porque querer algo e até mesmo expressar diante de Deus isso, ainda não significa muita coisa. É preciso que usemos a única chave que nos introduz no mundo dos milagres, a nossa fé. Entenda algo, querido. A fé é mais do que guardar um desejo no coração ou uma expectativa no coração.
ela demanda uma atitude. Fé é ação. Tiago nos fala que fé sem obras é morta. Aquele cego, querido, com fé, gritava, clamando, e logo depois tirou a capa e foi ter com Jesus. Quando ele fez isso, ele já estava demonstrando fé que ele seria curado. Imagina um mendigo que vivia na beira do caminho e o tempo todo, querido, vivia para pedir esmolas. Ele usava uma capa e a capa o protegia da chuva, do sol, de tudo aquilo que acontecia, mas naquele momento, diz o texto que Jesus o chama, imediatamente ele lançou a capa para fora. Ele está dizendo, eu já não vou mais precisar disso. Uma atitude de fé. Ele gritou, ele clamou, e quando Jesus o chamou, ele imediatamente teve uma atitude de fé. Quando ele fez isso, ele estava abrindo mão daquilo que o identificava como mendigo. Antes mesmo de receber um milagre, ele havia tomado uma atitude que demonstrava a sua certeza de que iria experimentar o sobrenatural. Um grande exemplo disso são os 10 leprosos. Eu já preguei sobre os 10 leprosos aqui. Os 10 leprosos gritam a Jesus, pedem para ser curados. Jesus disse, vão até o sacerdote se apresentar. Todas as pessoas que tinham lepra e depois estavam boas, curadas, precisavam ir se apresentar aos sacerdotes para mostrar que estavam bem, para serem reintegrados à sociedade, porque eles ficavam fora da cidade. Aqueles 10 leprosos receberam uma palavra, podem ir, mas eles ainda não haviam sido curados. A atitude de fé deles, porque Jesus já havia liberado uma palavra, diz o texto que enquanto caminhavam, eles foram curados. É nesse momento que apenas um volta para agradecer. Então a gente percebe que a fé se antecipa, a fé ela está agindo e nós começamos a nos mover, a crer naquilo que Deus tem para nós. Outro exemplo, Elias em Sarepta, diante daquela viúva que só tinha um bocado de farinha e um pouco de azeite. Elias falou, vai lá, prepara lá para mim algo, porque não vai faltar farinha e nem azeite, até chover. O que nós percebemos, querido, que aquela mulher com uma atitude de fé, ela tomou uma atitude. Então hoje, querido, diante desse cenário de que temos que ter uma atitude, nós temos que ter algo fixo, um objetivo na nossa vida. Qual é o seu pedido? Se Jesus hoje chegar para você e perguntar, o que você quer que eu lhe faça? Qual vai ser a sua resposta? Busque ao Senhor e procure uma semente de milagre. É aquela porção de que você vai tomar uma decisão mediante aquilo que Deus vai colocar, vai falar na sua vida. Eu gosto de contar aqui um testemunho em relação a isso, porque foi algo que eu vivi na prática. Já contei aqui que antigamente eu tinha uma banca de jornal, e Deus havia colocado no meu coração para passar a banca de jornal a viver somente do ministério. E aí eu fiquei assim, será que é Deus? Será que não é Deus? Será que é Deus? Será que não é Deus? Mas sempre questionando, por que não pode ter, por que outros têm, por que não pode ter mais uma rendazinha? Mas Deus um dia falou claramente. Ele chegou e diante dessa passagem dos 10 leprosos que eu estava pregando numa casa, e eu falei com muita autoridade para aquelas pessoas, quando Deus fala algo no seu coração, você pode fazer, porque Ele vai honrar. Imediatamente Deus falou comigo ali, e por que você ainda não fez aquilo que eu falei? Já tinham se passado 1 ano, irmãos, 1 ano. Mas naquela semana eu tomei a decisão e resolvi tudo. E aí eu estava numa viagem em Curitiba. Deus usa uma pessoa que não sabia de nada, que nunca me viu, para dizer, Deus recebeu a sua entrega. Deus vai liberar algo na sua vida. Então nós entendemos que muitas vezes, por mais que a gente não compreenda, há uma semente de milagre, há um passo de fé, há uma obediência, há algo que nós precisamos fazer, mas a primeira coisa que nós precisamos é definir claramente o que queremos conquistar em Deus. O segundo ponto, que está bem ligado com o que queremos
é a questão de ser pessoas de atitude. Há momentos que a omissão é o pior de todos os pecados. 2 Reis, capítulo 7, é uma lição sobre isso. Está ali a partir do verso 3 de 2 Reis, capítulo 7. Fala de uma história com 4 leprosos que, embora aparentemente desqualificados, viabilizaram uma transformação. Diz o texto: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hetitas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Querido, havia uma situação muito complicada. Havia um cerco. E ninguém poderia sair da cidade por causa do acampamento dos arameus. Mas os leprosos, 4 deles, estavam ali. E eles pensaram: bem, se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome porque não tem nada. Se a gente for no acampamento do inimigo, a gente vai também morrer, eles vão nos matar. Mas quem sabe eles nos dão alguma coisa. E o que nós entendemos, querido, que enquanto esses 4 leprosos estavam caminhando em direção ao acampamento, Deus fez com que um grande barulho estivesse chegando no arraial do inimigo, a ponto de eles pensarem que eram exércitos enormes e fugiram, deixando tudo para trás, armas, comidas, tudo. E aí nós entendemos, querido, que pessoas de atitude, elas conseguem conquistar coisas em Deus, e eu vou explicar isso melhor. Qual foi a maior virtude usada para tamanho feito? Foi a coragem. Eles tiveram coragem para entrar no arraial do inimigo. Fizeram isso porque chegaram à conclusão de que não tinham nada a perder. E gente assim que opera os avivamentos, gente desprovida de orgulho, que não considera a sua própria vida como preciosa. É gente que tem coragem no mundo espiritual para dizer: Senhor, eu vou entrar no território do inimigo sim em oração, eu vou clamar pelos meus, eu vou lutar pelos meus, eu não vou aceitar uma palavra de derrota. O inimigo, ele pode estar me cercando, o inimigo pode estar tentando tirar todo o meu sustento, a minha alegria, a minha paz, mas eu vou ter uma coragem de agir. Quando aqueles leprosos, querido, invadiram o arraial do inimigo, perceberam que Deus já tinha feito a obra e todas as ameaças haviam sido ali neutralizadas. É assim que as coisas acontecem no reino de Deus. Passos de fé do homem sempre encontrarão passos de poder do Senhor. Quando aqueles leprosos simplesmente decidiram agir com fé, Deus agiu através dele. Talvez você diga: está difícil, meu pastor. Está difícil. E temos vivido tempos difíceis, sim. Como eu sempre digo, nunca falamos, e ouvimos que seria fácil. Mas há algo impressionante na história da igreja. Todas as vezes que o mundo passa por momentos de crise, a igreja ela se levanta, querido, como um grande farol. Os avivamentos sempre começam a partir de uma grande crise. É Deus agindo de uma forma no mundo, promovendo realmente um despertar, e o povo agora começa com fé e ousadia a acreditar, e o avivamento chega. E o avivamento vem porque o povo ele começa a ver que sem Deus ele não pode, e com Deus ele pode tudo.
E nós começamos a clamar a Deus, a viver em Deus, a dizer: Senhor, eu não aceito, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver o milagre, eu quero viver as coisas do Senhor. E começamos a buscar, e começamos a lutar contra os inimigos. Aqueles leprosos também tiveram coragem de compartilhar o que Deus tinha feito. Quando nós olhamos o versículo 9 e 10, eles foram lá e chamaram todo o povo para pegarem ali tudo aquilo que estava disposto. Em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos acordar. Ainda existe um povo que está sendo sitiado pelo inimigo. Ainda existe um povo sendo sitiado aqui em Coelho da Rocha. Quando nós olhamos, querido, o nosso bairro, quando olhamos São João de Meriti, o inimigo ainda tem sitiado muitos, o inimigo ainda tem ali aprisionado muitos, e nós precisamos, como igreja, ter coragem para entrar realmente na presença de Deus e dizer: Senhor, eles serão salvos. Senhor, nós queremos clamar por essas vidas. Senhor, dentro da minha casa, dentro da minha vida, dentro do meu trabalho, nós precisamos ter atitudes e coragem para romper. Então, nós temos primeiro uma expectativa grande, nós temos um objetivo, nós temos um pedido ousado, mas nós temos a coragem para viver e crer naquilo que temos pedido. E a terceira coisa, escolha bem a fonte do seu poder. E eu vou explicar aqui muito bem. Obviamente que a fonte do poder não vai ser nossa, porque nós não temos poder algum. Nós vamos experimentar, depender do poder de Deus. E para ilustrar isso, eu vou para Zacarias, capítulo 4. Eu vou lhe contar o que estava acontecendo. Zorobabel, ele recebe uma palavra de Deus através do profeta Zacarias. Eu vou ler o verso 6, diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel é a figura daqueles que estão construindo ou reconstruindo algo grande em nome de Deus. Ele estava reconstruindo, querido, o templo, eles estavam reconstruindo ali Jerusalém. Nós sabemos que era uma grande dificuldade, o templo estava sendo reconstruído, mas a luta era muito grande. Zorobabel provavelmente já estava perdendo a cabeça e a vontade já era de entrar para uma guerra. Ele já estava ali porque as batalhas eram muito grandes. Seu nome, Zorobabel, significa semeando na confusão. Havia uma confusão enorme, porque os inimigos não queriam que fosse reconstruído. Algumas pessoas de dentro também não queriam. A missão de Zorobabel seria executada sobre resistências externas e internas. De fora, vinham as pressões do inimigo, que não queriam ver o fortalecimento do povo de Deus. Querido, há uma resistência enorme contra a igreja do Senhor. Satanás, ele luta dia após dia contra a igreja do Senhor, para que o povo de Deus não seja bem sucedido, fortalecido. Zorobabel via isso. Por dentro, o desânimo daqueles que estavam apegados a estruturas passadas. O povo estava desanimado, cansado, a obra parecia que estava se rastejando, e aí ele recebe uma palavra de Deus: não por força, nem por violência, mas vai ser pelo meu espírito, diz o Senhor. Zorobabel recebe a seguinte palavra: filho, Deus falando com ele, deixa comigo, eu vou agir, meu espírito vai agir. Deus se revela através então do profeta, dizendo em primeiro lugar: espere totalmente na graça de Deus, será pelo meu espírito. Existem momentos da nossa vida, querido, que a gente espera realmente em Deus, o poder é dele. Às vezes a gente quer tomar atitudes, a gente quer fazer alguma coisa, mas nós precisamos entender que não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Ageu, profeta Ageu, contemporâneo de Zacarias, ele entregou uma palavra também para Zorobabel. Está lá no capítulo 2, de 4 a 5.
Olha o que ele entregou. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saírem do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenha medo. Então, tanto o profeta Zacarias como o profeta Ageu, que estão ali no templo, junto, com Zorobabel nessa construção tão difícil, e aí Deus usando os profetas para encorajar o povo, para encorajar o sacerdote, para encorajar Zorobabel, Deus dizendo, meu espírito está entre vocês. Só para lembrar, querido, que o Espírito de Deus não está apenas mais entre nós, mas hoje na nova aliança Ele está em nós. Deus está dizendo, eu estou com vocês. Não vai ser nem por força, nem por violência, mas vai ser através do meu Espírito. Então, viver na fé é escolher confiar na fidelidade de Deus. Zorobabel, então, cheio de problemas, cheio de circunstâncias, ele ouve a palavra de Deus. Nem força, nem violência, mas vai ser pelo meu Espírito. Mas Deus também estava dizendo em segundo lugar, confie que seus inimigos serão abatidos pelo Todo-Poderoso. Zacarias. Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Querido, o próprio Deus agora manda um recado para o problema. Veja isso. Primeiro, Deus, através do profeta Zacarias, fala, Zacarias, nem por força, nem por violência, vai ser pelo meu Espírito. No versículo 7, Deus manda um recado para o problema, e olha o tamanho do problema. Ó montanha majestosa, o problema era grande. Deus não estava dizendo que o problema era pequeno. A ilustração que Deus aqui usa é uma montanha majestosa. Mas Deus começa perguntando, quem você pensa que é? Ó montanha majestosa. Em outras palavras, diante de mim, o problema pode ser enorme, mas diante de mim, que diferença faz? Deus estava dizendo, quem você pensa que é o problema? O gigante? E aí ele libera uma palavra, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. O povo já dizia, não vão terminar o templo. Zorobabel começou, mas provavelmente ele não vai terminar. Mas nós vamos ver a resposta já de Deus em relação a isso. Ageu também falou a respeito disso. No 2, 21 e 23, diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Querido, presta atenção naquilo que está acontecendo. Primeiro, Deus dá uma palavra de ânimo para Zorobabel. Depois ele fala ao problema, dizendo que aquele problema vai acabar. Quem aquele problema estava pensando que era? Ageu entra e fala, olha, Deus vai fazer tremer o céu, tremer a terra. Querido, diante dos problemas que nós vivemos, diante das circunstâncias que aparecem, nós precisamos crer que Deus está agindo e Ele entende o tamanho do problema e como resolver todas as coisas. Viver o sobrenatural, querido, passa por conhecer que o poder é de Deus e de que Ele conhece tudo aquilo que está acontecendo. Mas em terceiro lugar, versículo 8 e 9, de Zacarias capítulo 4, vai nos dizer algo tremendo. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo,
suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Como eu disse, havia já muito comentário na época de que Zorobabel começou, mas ele não vai terminar não. É muito problema, é muita dificuldade, é muita coisa. Deus chega e diz: ei, Zorobabel começou, e Zorobabel ele vai terminar a obra. Porque quem é que estava com ele? Era alguém, querido, capaz, como falamos pela manhã, de todas as coisas. Querido, se Deus colocou algo em sua vida, se Deus prometeu algo para você, se aquilo que você começou é uma obra de Deus, você pode ter certeza que por maior dificuldade que você possa enfrentar, Deus continua agindo, operando, e Ele vai honrar. Deus estava dizendo: as suas mãos começaram, as suas mãos terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso nos fala de perseverança. Perseverar é um fator chave na vida daqueles que colherão abundância nos frutos. Querido, é tempo de perseverar. É um tempo de dificuldade, como Zorobabel caminhou, viveu. É um tempo difícil, sim, mas é tempo de perseverar e continuar crendo que aquele que começou uma grande obra na nossa vida há de completá-la. E finalmente, no versículo 10 nos diz algo também muito relevante. Diz o texto, Zacarias 4:10. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. O que percebemos? Que aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas vão se alegrar quando o grande dia chegar. Note, querido, que a palavra de Deus, ela é muito clara para nós. Se a gente fosse pensar da forma humana, talvez, a gente ia dizer assim, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas vão ver que estavam tudo errado, que fizeram errado. Não, mas olha como Deus coloca. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, eles vão ter grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E aqui nos ensina algo, querido. Não tenha vergonha de começar com algo pequeno. Valorize o pouco que você já tem em Deus. Não despreze as pequenas coisas que Deus já deu em suas mãos, porque um dia Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer brotar, as coisas vão se multiplicar. E aí, no finalzinho do 10, diz ainda: então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Está aí, o finalzinho do 10. O que Deus estava dizendo nessa revelação para o grande Zorobabel, o governador de Judá. Ele está dizendo: estou vendo tudo, eu sei de tudo, os meus olhos sondam toda a terra. Querido, isso traz tanta paz para o nosso coração, porque Deus é justo, porque Deus é fiel. Não se intimide com um pouco que você possa ter hoje. Deus o fará prosperar. Os que zombam verão o resultado da sua fidelidade. Lembre-se, por trás de uma semente há uma floresta. Fé tem um caráter multiplicador. Então, viver o milagre, querido, quer dizer que eu preciso definir com clareza, ter um objetivo, o que eu quero de Deus. Quer dizer que eu vou ter atitudes que vão ser como sementes de fé, e que eu preciso a cada dia escolher como eu vou viver isso, o poder, que obviamente tem que ser de Deus. Não vai ser pela nossa força, não vai ser por violência, não é do nosso jeito, vai ser do jeito de Deus. O verdadeiro evangelho não é complicado. As pessoas não alcançam o alvo, muitas vezes por causa da incredulidade.
Como temos falado, querido, sobre incredulidade, o fato de que muitas vezes não cremos no agir de Deus. Pergunte a si mesmo e responda sinceramente. A sua confiança está no que Deus disse ou no que você vê? Se você mede tudo pelo que aconteceu no passado, nunca crescerá além dele. Se tudo que eu desejo para o meu futuro, eu olho, fico medindo em relação ao passado, eu nunca vou além. Uma outra pergunta: você baseia a sua fé no que vê acontecer com os outros? O seu nível de confiança é avaliado com base na fidelidade dos outros? Você tem complicado as coisas ao tentar explicar fracassos passados, seu ou dos outros? Queridos, essas perguntas são apenas para que a gente possa refletir o quanto hoje nós confiamos em Deus, o quanto hoje nós cremos que Ele pode realmente fazer um milagre sobrenatural em nossas vidas. Ou a gente está validando pelo nosso fracasso do passado, ou a gente está avaliando sobre as circunstâncias que as pessoas viveram à nossa volta. Olha para a palavra. Enche da palavra. A fé complexa não mata gigantes. A fé complexa busca lógica e não dependência de Deus. A fé complexa nos aprisiona na terra da fantasia, onde tentamos entender o que não podemos mudar e hesitamos em fazer qualquer movimento. Muitas vezes, querido, não há lógica naquilo que Deus deseja que façamos no sentido de ter fé. Existe uma lógica, uma pedrinha derrubar um gigante. Existe uma lógica, uma vara abrir o mar vermelho. Existe uma lógica, as 10 pragas acontecerem. E tantas outras coisas que nós vamos ver que aconteceram, um povo ressuscitando e N circunstâncias. Nós precisamos, querido, descomplicar a fé e confiar mais nesse Deus. Nessa noite, nós vamos orar para que Deus possa mover o sobrenatural em nossas vidas. Nós vamos orar, querido, para que em nome de Jesus a gente possa ter uma expectativa alta no agir de Deus. Não deixe o inimigo minar a tua fé. Nós vamos orar porque talvez o inimigo esteja sitiando. Ele promoveu um cerco nas nossas famílias, nos nossos lares, em pessoas, em vizinhos, e nós precisamos de coragem e dizer: nós vamos resgatar, nós vamos trazer vida para essas pessoas, nós vamos ser agentes de salvação desse povo. Nós precisamos entender que quem vai fazer a obra vai ser o Espírito de Deus. Não vai ser nem por força, nem por violência, mas é o Espírito de Deus agindo em nossas vidas.